Boa tarde, gente. Olha aqui a nossa live do dia. Aqui a gente já vai abordar um assunto bem diferente do que a gente vinha falando, né? Enfim. Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal entra. Já entraram aqui 5 pessoas. Deixa eu ver quem são. Tarde de sábado, ensolarada. Sábado lindo, né, gente? Abençoado. Amém, amém. Vamos lá, gente. Estamos entrando. Vamos discutir sobre um assunto importantíssimo. Verdade. Uma problematização da sociedade, precisa ser traga à tona. Exatamente. A gente está cada vez mais discutida pela sociedade. Temos algumas pessoas aqui que já entraram, mas ainda não geraram comentários. A gente precisa gerar comentários, aí eu começo a enxergar aqui vocês. Gente, oi. E lá, Bruno, fala um pouquinho de você, quem é o Bruno César Tavares. Como é o que é a tua formação? Enfim, fala um pouquinho de você aí, da tua vida profissional. César, amigo da Leide, da madrinha da Leide. Entendeu? Meu nome é Bruno César Tavares, eu sou formação profissional, técnico de segurança do trabalho, e vista a necessidade de ampliar meus conhecimentos na legislação brasileira, no Sistema Nacional Jurisdicional, eu fiz Direito, agora em 2019 me formei, sou bacharel em Direito também, e sou voluntário na Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, da Justiça do Trabalho, atuando como padrinho cidadão, no projeto Padrinho Cidadão, que lá nós temos, cuja gestora regional da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil é a desembargadora Maria Zuila Dutra, juntamente com a juíza do trabalho, a doutora Vanilza Malcher, e juntos desempenhamos um trabalho de fundamental importância na garantia do sistema de defesa, né, do direito da criança e do adolescente. Eu sou uma pessoa que busca cada vez mais me aprofundar naquilo que eu me proponho a fazer, sempre dando o melhor. Fiz uma capacitação em educação, onde trabalhei também nesse ramo, vendo o outro lado da moeda, vendo o lado processual dos que respondem, né, as crianças e adolescentes que estão envolvidos com ato de infração. E hoje estamos aqui para falar do ECA. 30 anos de muita luta diária para conseguir garantir, assegurar esse sistema fundamental que arregimenta o sistema democrático de direito nesse país, buscando valorização plena das nossas crianças e adolescentes, buscando melhorar nosso país nas condições, principalmente econômicas, sociais, que nós estamos passando um momento muito difícil, né? Sim. Essas transformações políticas. Muito mas difícil. Vamos buscar dialogar um pouco a respeito desse tema, de 30 anos de avanços, quais os avanços e desafios nessa legislação. Pois é, né? 30 anos já, né? Nós já temos aí 30 anos. O que você pontua, assim, como o mais importante? Porque às vezes a gente ouve muito falar estatuto disso, estatuto daquilo, né? O que você pontua, assim, como marcos, né? Coisas muito importantes dentro desse estatuto para a defesa, né? da infância, da juventude. O que você considera, assim, um marco que realmente é uma coisa muito importante dentro desse estatuto? O marco, doutora, eu posso, na minha humilde opinião, eu considero que o marco maior foi no dia 13 de julho de 1990, quando o ECA foi realmente institucionalizado no sistema democrático de direito desse país. Falando de ECA, a gente tem que fazer uma análise assim, de violações de direitos que perpassa desde a época da colonização do Brasil. Ou seja, essa problematização ela não vem de agora. Ela vem da época quando as caravelas chegaram ao país, trazendo famílias, trazendo crianças, e, consequentemente, posteriormente, foram trabalhar, tiveram direitos violados, e o ECA ele veio assim, fundamentar e veio regimentar essa política da proteção integral da criança e do adolescente nesse país. Se a gente for fazer uma análise dos avanços,
foram realmente significativos, porque muitos direitos foram violados ao longo do tempo. Por exemplo, as crianças que, na época da Revolução Industrial, que trabalhavam em fábricas de 12 a 18 horas por dia, tiveram todos os seus direitos violados, não tinham nenhum tipo de garantia, trabalhavam de forma árdua, sabe, muitas vezes análogo a escravo, e, consequentemente disso, a sociedade foi se mobilizando e criticando essa forma de exploração, e documentos foram sendo elaborados visando a proteção desses direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, o surgimento da Carta Universal dos Direitos Humanos, de 1948, consequentemente veio a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, em 1889, são documentos que antecederam a promulgação, o ECA, entendeu? Que são a nível internacional. O ECA, ele veio dar essa praticidade do artigo 227 da Constituição, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos da vida, à saúde e à alimentação, educação, lazer, à profissionalização, à cultura e dignidade, ao respeito e à liberdade de convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade sobre os direitos deles, entendeu? Então, o ECA veio dessa praticidade ao artigo 227 da Constituição. A nossa Constituição Cidadã, ela é bem clara e quando ela fala que pautada no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o ECA ele veio realmente inovar, ele é o marco, ele é o centro, o marco maior é ele, entendeu? Na minha concepção, o marco maior é a legislação 8.089, que fundamenta o ECA. E, assim, o aparato, né? Porque para você conseguir operacionalizar um estatuto desse, né? O Estado, quando eu falo Estado pleno, federação, União, município, tiveram algumas obrigações, né? Em termos estruturais, de poder atender essas determinações do estatuto. Basicamente, em termos gerais aí, qual é a estrutura básica de apoio ou instituição, né, ou entidade que dentro de cada uma dessas esferas são responsáveis por fazer valer esse estatuto, né? Tem no Estado, isso. A Constituição de cada Estado, ela prevê direitos de proteção à criança e ao adolescente. A nível municipal, nós temos os CONDICAS, né, que são os conselhos municipais da criança e do adolescente. A nível da esfera federal, nós temos o CONANDA, temos juizados especiais que cuidam nessa prática de abuso, a violação do direito da criança e do adolescente. Ou seja, nos 3 níveis de esféricos, existem dispositivos que combatem através de proteção integral da criança e do adolescente. Aqui no estado do Pará, qual, em termos de estado e município, como está ligado essa questão basicamente a quais órgãos, assim? No estado do Pará, eu trago a experiência que eu tive na FASEPA, na Fundação Socioeducativa do Estado do Pará. Uhum. Essa fundação, ela dá um apoio no sentido daquele adolescente em conflito com a lei. Ele vai encontrar essa fundação, né, quando ele adentra nela, por um motivo que ele violou algum dispositivo da lei. Quando ele adentra nela, ele vai encontrar um aparato de profissionais capacitados de uma equipe multidisciplinar para reorientá-lo, entre aspas, fazer uma analogia com o sistema penal, e vão ressocializá-lo. Eles vão fazer um trabalho pedagógico com ele, familiar, profissional, para que ele venha entender que o que ele fez foi errado. Então, a Fundação Socioeducativa do Estado do Pará é uma das instituições fundamentais para que
esse adolescente ele tenha os seus direitos garantidos, entendeu? Fala um pouquinho mais dessa tua experiência lá. Você fazia exatamente que tipo de atuação era a sua? E, enfim, como é que a tua experiência com adolescente, né? Como é que foi isso? Bom, a minha experiência com adolescente, ela já vem de muito tempo, porque eu faço um trabalho na Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, onde a gente procura o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente, seja na esfera pessoal ou profissional, atuando como padrinho cidadão. Uhum. E o que é um padrinho cidadão? É justamente qualquer um pode ser um padrinho cidadão. É você, doutora. Aquela pessoa que se predispõe a ajudar aquele adolescente, a orientar, que nem que fosse semelhante àquela vocação, aquele orientador pedagógico que tem na escola, é o padrinho cidadão aqui na sociedade. E justamente vai na vertente do artigo 227 da sociedade. Nós, enquanto sociedade, precisamos nos posicionar a respeito dessas violações, não aceitar. E na fundação, eu era sócio-educador, né? O cargo que eu exercia lá. E o sócio-educador, muitas vezes, em grande parte, ele é a referência para aquele adolescente em conflito com a lei. Aquele adolescente que não tem um mínimo sequer de dignidade garantido pela família, não tem pai, o pai está preso, a mãe morreu, o pai é traficante. Então, é uma série de problemáticas que ele tem no contexto histórico que faz com que ele chegue naquele ponto de praticar um ato infracional. Só que há uma espetacularização da violência quando há um adolescente envolvido, e a mídia bate muito em cima dessa tecla que o adolescente tem que ser preso, tanto que foi desenvolvido no Congresso agora, tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que chama-se PEC da maioridade penal, né, que busca a redução dessa maioridade de 18 para 16 anos. Uhum. Ou seja, buscando sistema punitivo, privar o adolescente de liberdade como um remédio para que ele volte, venha se transformar, venha pensar, repensar. Não é assim, entendeu? E quando a gente pensa em reduzir essa maioridade penal, isso significa um brinde, premiar os gestores pela incapacidade de implementação do ECA. O ECA vem garantir esse sistema de direito da criança e do adolescente. E lá, enquanto sócio-educador, eu trabalhei nesse sentido, sempre buscava levar cartilha, eu alfabetizava. Tem adolescente lá de 17 anos, 16, 17 anos, que não sabe nem ler, não sabe o que é sonho. Meu TCC de conclusão de curso de Direito, o tema dele foi o trabalho infantil e o reflexo negativo na infância e adolescência. Então, eu pude perceber lá, durante essa pesquisa, que a cada 10 adolescentes, 7 são trabalhadores, ou seja, 7 tiveram seus direitos violados. Entendeu? Então, a gente buscava orientar, buscava fazer um trabalho junto à família no momento de visita, sabe? Foi um processo de humanização muito grande que eu passei e que colaborou muito para a minha formação enquanto operador de direito. Pois é, aí você tocou numa coisa que é bem polêmica, né? Que é a questão da redução da maioridade penal, né? Existe uma discussão muito grande em cima disso, porque diz, mas com 16 anos já pode votar, e outras pode ter uma carteira de motorista, e então já sabe o que faz e tal, e as pessoas vão muito em cima disso na redução da maioridade. Você que tem... É porque muitos não acreditam que uma pessoa que chega a 16 anos, que comete um homicídio, um latrocínio, muitos acham que tem que ser punido igual. Inclusive, tem países, né, como o próprio Estados Unidos, que tem, né, esse tipo de coisa. Você, dentro da sua experiência, né, com adolescentes, inclusive dessa idade, você, de fato, acredita, com todas as experiências que você viveu, imagina quantas situações você deve ter vivenciado, né, de diversas maneiras. Você acredita que é recuperável uma pessoa com 16 anos, depois de já ser contumaz, porque tem uns que têm 16 anos que tem ficha de polícia mais do que muito adulto. Você acha que esse sistema
que inclusive você está falando aí, né, do seu trabalho. Você acha que esse sistema é recuperável, essas pessoas? Dá para recuperar todo mundo? Eu estou fazendo pergunta difícil para ti, né, Bruno? Mas eu estou... Não, tudo bem. Não, é tudo porque bem. É um tema interessante, né? A redução da maioridade penal, acaba a gente falando em ECA, a gente acaba falando nisso, não tem como, né? Aí eu te pergunto, você acha que é recuperável? As pessoas são recuperáveis mesmo? Sempre aí tem que dar uma... né, acreditar nisso e que... Sim, sim. Enfim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu conheci um adolescente lá que, quando ele chegou no bloco onde eu estava trabalhando, eu o cumprimentei, falei que ele não precisaria chamar palavrão, que todo mundo se respeita aqui. Perguntei o nome dele, me falou o nome dele. Aí eu falei assim, qual é o teu sonho? Ele falou, César, não tenho nem sonho, mas eu vou te garantir uma coisa. A minha vida não vai acabar aqui atrás dessas grades agora. Vou passar aqui 6 meses. E esses 6 meses vão mudar a minha vida. Tu sabe o que esse adolescente fez no ano passado, nas Olimpíadas Estaduais de Matemática? Ele ficou em 4º lugar no estado. Nossa. Estado todo. Ele, privado de liberdade, nós levávamos livro para ele, orientava. Tinha um sócio-educador lá que era professor de matemática, dava aula de matemática para ele. Outro era geografia, orientava em geografia. Ele fez a prova e ficou em 4º lugar no estado. Então, dá para acreditar, entendeu? Dá para acreditar. E hoje em dia ele saiu, já está em liberdade, está fazendo curso, ele ganhou uma bolsa no Senai de formação tecnológica, está cursando, está gostando muito, tenho contato com ele aqui fora, uma pessoa super bacana. Aí, inclusive, conselheiros tutelares amigos meus conhecem o histórico dele, e um amigo meu, conselheiro tutelar, o Valcir Clay, falou assim, César, conheço ele, e, cara, ele precisa de ajuda. E como ele já conseguiu isso aí, ele vai mudar. Tudo estando lá, ele vai criar uma esperança para mudar. Então, doutora, há essa busca por melhoria, independentemente da situação que o ser humano esteja. É do ser humano intrínseco esse processo de buscar a melhoria dele. E ele tem essa capacidade, essa resiliência, entendeu? De buscar, de querer vencer. E eu não vejo essa PEC com bons olhos, sabe, de redução da maioridade penal. Entendeu? Por quê? Porque ela vai de conta a todos os princípios do ECA, da proteção integral da criança e do adolescente. Sempre assim. O ECA veio da... Pega uma pessoa de 16 anos e joga dentro de uma situação de adulto, né? A tua visão é que isso vai, inclusive, tolir... Recrutar. Né? Retirar a oportunidade dessa pessoa se recuperar, né? Porque muito novo, né? Muito novo ainda. Isso, vai recrutar. Olha, já imaginou, nós temos uma população carcerária de 700 mil pessoas. Entendeu? Então, já imaginou esses jovens adentrando no sistema prisional? Eles vão ser recrutas do crime, já são aqui fora. Então, quer dizer que vai fazer uma medida paliativa ao invés de prevenir? Por que não faz uma melhor escola? Por que não faz uma educação melhor? O Tribunal Regional do Trabalho fez uma pesquisa no estado do Pará, em 33 municípios, eu participei dessa pesquisa, que ouviu 250 mil crianças. Elas responderam um questionário de 17 perguntas. E na última pergunta, falava assim, doutora, o que você espera do Estado? A, uma saúde melhor, né? B, uma asfaltada, C, uma escola melhor. 64% das crianças em 33 municípios no estado do Pará responderam que querem uma escola melhor. Então, é investir na educação de maneira séria. Um marco da primeira infância, em 2016, vem colocar em ênfase, né, o futuro das crianças na pauta de discussão da União, entendeu? Direcionando investimentos, entendeu? Tem que ser o direito da criança, doutora, ele não espera, é um direito para ontem. A criança, o Brasil, não é o futuro da criança que está em jogo, é o presente. Verdade. Entendeu? A criança não espera, a infância passa.
entendeu? Então, o trabalho que nós realizamos na comissão, doutora, é um trabalho que a gente é mais voltado para o eixo profissionalização do ECA, né? Que visa a formação do adolescente, da criança e do adolescente de forma plena, buscando a inserção dele no mercado de trabalho através do viés de aprendizagem, que está sendo muito atacado agora ultimamente no governo. E isso tem que ser melhorado. Então, a gente trabalha nessa ida até as escolas. Qual é o grande desafio do ECA? É desmistificar, a gente, enquanto adulto, olhar a criança como criança, não como um adulto. Criança não é para trabalhar, criança é para estudar, para se desenvolver de maneira plena, para usar o lúdico. Hoje em dia a gente vê parquinhos da cidade de Belém vazios, não tem criança, cadê as crianças? Estão no PlayStation, estão não sei aonde, estão trabalhando, estão na rua vendendo shopping, entendeu? Então a gente busca essa conscientização. O grande desafio do ECA é conscientizar a sociedade que criança é criança, cara. Não é adulto, não tem que trabalhar. Quando a gente insere uma criança no mercado de trabalho, a gente está ceifando os sonhos dela. Ela vai ser uma criança o ser de humano, baixa. Ele tem fases de vida, né, Bruno? Tem fases e tem que ser respeitado. Fases. Você nasceu, tem que primeiro engatinhar, depois levantar, caminhar, tem a primeira infância, depois tem mais adiante, quer dizer, você vai evoluindo, né, enquanto ser humano, e é um direito teu, não pode queimar etapas, porque a gente vê muitos adultos complexados, com problemas, são adultos que queimaram etapas de vida, que não tiveram, às vezes a gente diz assim, o fulano não teve infância. Verdade, é verdade. Não teve infância. E aí, depois, quando se torna um adulto cheio de conflitos e com dificuldade de encarar certas coisas, porque não teve a infância, né? Eu te pergunto uma coisa, você como padrinho cidadão, você lida com jovens, os jovens, né, hoje, assim, qual é o perfil desse jovem que vocês trabalham hoje? Qual é o perfil dele, né? E os sonhos, o que você percebe, se é que eles têm, né? Porque faz sonhos e tal, perfil, né? E o que você vê de aspiração dessas pessoas? Justamente isso, a gente busca levar essa ideia do sonho para que eles sejam fomentados no coração deles. A gente encontra muito, doutora, principalmente nas escolas públicas, crianças e adolescentes ociosos, entendeu? Ociosos, pessoas que são desinformadas, desinteressadas, entendeu? Pessoas que têm um semblante já baixa estima. E a gente, quando chega na escola para dar uma palestra sobre trabalho infantil, fala do importante da aprendizagem na vida desse adolescente, ele enche os olhos dele de esperança, porque ele enxerga ali um caminho de tentar mudar aquela realidade dele. Entendeu? Por exemplo, na minha defesa de TCC, meu professor perguntou para mim assim mesmo, tá defendendo aí que trabalho infantil é ruim, mas eu tenho dois amigos que são portugueses e os filhos deles são ricos, trabalham desde pequeno e os filhos deles são ricos. E aí, como é que me fala sobre isso? Trabalhar desde criança, hoje em dia são ricos. Aí eu falei para ele que há uma pesquisa que apenas 4%, doutora, dos que começam a trabalhar cedo, conseguem vencer na vida. 4. Não tem esse paradigma por aí que é melhor uma criança trabalhar do que roubar? Tem que quebrar esse paradigma. São mitos impostos pelo sistema de capitalista. A gente busca trabalhando, quebrar esse paradigma na mente da criança, para que ela venha se valorizar e buscar o sonho dela enquanto pessoa. E há possibilidade de realização. Entendeu? Porque eu conheço gente que trabalhou enquanto criança e hoje em dia é um desembargador. Doutora Maria Zuila Duda, por exemplo, a gestora da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, foi trabalhador infantil, quebrou pedra nas pedreiras, vendia chopp, e hoje em dia desembargador do trabalho. Entendeu? Então a gente tenta fomentar nosso adolescente que ele seja o autor da sua própria história, ele não empreste a sua caneta para ninguém, para um adulto. Porque quando a gente vê uma criança no semáforo, doutora, atrás dessa criança é fato, sempre há um adulto.
Ela não vai ali sozinha. Ela não vai na necessidade, eu preciso comprar um iPhone para mim, eu vou vender shopping na rua. Não, ele não vai. É um adulto que fomenta essa ideia na cabeça dela. É um adulto que vai lá, que pega toda a renda do dia, que ela vende aquele shopping de bombom. Então, a gente tenta quebrar esse paradigma de que é melhor uma criança negra trabalhar do que estudar. Se a gente for analisar a questão, trabalho, entendeu, e roubo são 2 ilícitos para a criança, não precisa ter essas 2 opções apenas. Entendeu? Trabalho e roubo são 2 ilícitos na luz da Constituição. Então, a gente busca fazer com que eles sejam protagonistas da sua própria história. Para que eles buscam mostrar para ele que há um caminho a seguir, e esse caminho é o caminho de luz, não é o caminho das trevas. É complicado, né? Basicamente isso que a gente trabalha. Essas famílias que vocês lidam com esses jovens, são famílias, como é que é o desenho delas, na maioria? Pai, mãe, ou pais separados? Ou... Como é que maioria pais separados. Entendeu? Principalmente quando eu estava na socioeducação, eu conversava muito com eles, eu perguntava assim, amigo, e aí a tua família? Ele falava, olha, meu pai está preso, minha mãe está prata, eu moro com a avó. Só que com avó, então, é uma... Só integridade, simplesmente. Não tem aquela referência de mãe, que é de idade, de meu filho, vamos aqui, eu estou aqui para te ajudar, estou contigo. Não existe isso aí. Você às vezes o profissional que está lá da fundação da escola, um sócio-criador, um pedagogo, ele é o referência, toda a sala de aula é a referência para aquela criança, porque não tem em casa. O que você vê assim no estatuto, né? Que você acha que poderia melhorar, poderia aperfeiçoar depois de 30 anos aí nessa luta, né? O que tu acha que teria, assim, de uma forma, se fosse fazer uma reformulação, né? O que tu achas que deveria mudar ou acrescentar? Doutora, tenho uma opinião a respeito disso. O ECA, enquanto lei, é uma legislação perfeita. Perfeita. Por quê? Ela prioriza a doutrina da proteção integral, entendeu? Embasada com os direitos da infância dos humanos, entendeu? Com respaldo à Constituição, no artigo 227, que é a nossa lei maior, com respaldo a dispositivos internacionais, com a ação da OIT, a Convenção 138 da OIT, que fala da idade para trabalhar, a Convenção 182, que fala das formas de trabalho, entendeu? A Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, o ECA, enquanto lei, ele é uma legislação perfeita, entendeu? Para melhorar, baixa um melhoramento, por exemplo, um melhoramento no sentido da escuta especializada, por exemplo. Que aquela criança ou adolescente que sofreu assédio sexual, teve a lei da escuta especializada, colocar um profissional capacitado, um psicólogo lá, um psicopedagogo para ouvir aquela criança, porque entendia-se que quando ela prestava um depoimento para um delegado ou para um sei-lá, falar sobre o caso, aquele depoimento ela estava se revitimizando, porque aquele profissional que estava com ela não era capacitado o suficiente para ouvir, criar mecanismo para que ela falasse a respeito da violação e não se revitimizada. A lei da especializada foi uma, o legal da infância foi outro, um avanço importantíssimo. A Política Nacional de busca de pessoas desaparecidas também foi outra. A questão do Conselho Tutelar, que vai auxiliar na busca das pessoas desaparecidas, foi outra. A Semana da Prevenção de Exploração e Gravidez na Adolescência foi outro, também que foi criado. Então, há avanços significativos dentro da legislação, mas ainda precisam se concretizar na sociedade, né? Uhum. É um grande desafio levar o ECA a todas as crianças. Esse é o desafio. Esse é o maior desafio dessa legislação. E ela, enquanto legislação, é uma legislação perfeita. Você disse que a maior dificuldade é a aplicação mesmo, né? Dela, né? Isso.
Conscientização. A Trícia está perguntando aqui, como você vê a questão da rede? Okay. Desculpa a questão. A Trícia Raiol, tua amiga, pergunta como você vê a questão da rede. Da rede. Você sabe, Trícia, de que rede você está se referindo, hein? Trícia Torres Israel, sua amiga. Ela diz, parabéns, meu dileto e querido amigo. Como você vê a questão da rede? Da rede. Ela deve ser alguma coisa relacionada com vocês aí, eu também não sei. Ela está perguntando, mas ela vai falar. É madrinha cidadã. É o CREAS. É uma madrinha cidadã. É o CREAS. Ela está falando do CREAS. Do CRAS, pronto, CRAS. Pois é, os CRAS, eles fazem um trabalho de abordagem muito significativo, mas que precisa ser aprimorado ainda. Porque parece que é um faz de conta, o CRAS só de maneira ali para ocupando lugar. O CRAS parecer mais, ir para ruas, entendeu? Para ensinar o combate à achação de criança e adolescente, entendeu? Daí ser mais participativo, mais integrador com o conselho tutelar, por exemplo. A Trícia está falando aqui, a rede que ela chama é o CREAS, o CRAS e o Conselho Tutelar, que ela já colocou aqui, essa rede, né? Isso. Eu acho que ela funciona, né? Eu acho que é a questão da integração aí, né? Eu acho que é a questão da integração também. Opa! Concorda? Tá me escutando? Oi? Pois me diga uma coisa. Qual é o papel da família? Como é que tem sido em relação a isso? Você que lida com os adolescentes, ora com pai, ora com mãe. Como é que a família e o papel da família nesse aspecto? A família meio que entrega para vocês os filhos, entrega para a escola ou participa? Né? Participa. Ou não é só aquele pai que vai lá na delegacia bater no filho, na filha, depois que já aprontou que só, né? Enfim, como é que tem sido? Como é que tem sido? Não, a gente vai, normalmente, nós padrinhos, eu vou aqui na rua da minha casa e faço uma abordagem em alguns adolescentes, né? Orientação no sentido de capacitação. Família é fundamental, porque dá toda a estrutura para a criança, ele siga em busca dos seus sonhos, entendeu? Na hora que a gente encontra uma família um pouco ausente, que pai e mãe trabalham no século XXI, essa dinâmica do dia a dia é muito cuida. Então, quando um tá, o outro não tá, é difícil pegar os dois juntos e conversar, mas a gente faz uma abordagem com a filha, conversando nesse sentido. Mas, assim, o nosso grande foco mesmo é trabalhar o adolescente para que venha ter esse entendimento e fazer com que ele seja protagonista da sua história, entendeu? Mas a gente reúne com os pais, entendeu? Com os familiares, para chegar com uma forma que a gente trabalha, entendeu? As habilidades que podem surgir depois de uma capacitação do adolescente desse. Como é que a gente capacita esse adolescente? Existem os online, nas plataformas diversas na internet, que oferece cursos de capacitação pessoal e profissional voltado à aprendizagem. Então a gente trabalha nesse sentido, nós enquanto padrinhos. Aí a gente vai estendendo esse trabalho, vai nas escolas públicas também, administra palestra, leva o Luiz para falar uma experiência, trabalho que ele desenvolveu, de como ele chegou até ali. Por exemplo, tem um projeto chamado Padrinho Cidadão, lá na comissão, que esse projeto ele vai de encontro a esse adolescente na periferia de bem, nas famílias de madrinhas, tá aí? Eles madrinhas aí que tem 100 anos, entendeu? No bairro do Tapuã, por exemplo, um amigo nosso lá tem quase 2 afilhados. Ele vai na casa reunir do projeto, fala de películas boas, entendeu? E ele orienta mesmo essa capacitação para o adolescente, para que mais tarde venha a concorrer no mercado através da aprendizagem, por exemplo.
Me diga uma coisa, Bruno, mercado de trabalho, já que você está falando mercado de trabalho, como é que tá? Porque você tem o Menor Aprendiz, né? Tem alguns programas que foram criados para estimular, para colocar no mercado de trabalho o adolescente. Como é que está o mercado de trabalho, hein? De acordo com o trabalho, ele é volátil, entendeu? A gente fica dado muitas dificuldades adolescentes na aprendizagem, justamente porque as vagas vão diminuindo, ao invés de aumentar, cada vez vão diminuindo. E tem uma legislação da comunidade que obriga, né? Tem uma legislação que obriga as empresas a tratar aprendizes porcentagem de 5% a 15% para o gente de funcionário. Mas com essa pandemia aí, ultimamente, a gente está muito preocupado no sentido de essas vagas de aprendizagem, porque está havendo muito fechamento de empresas, muitas demissões. A gente está preocupado até justamente com o nível de trabalho infantil que pode aumentar decorre dessa situação de pandemia muito complicada que a gente está atravessando. Muitos pais de família desempregados podem refletir de forma negativa os filhos, entendeu? Que podem ser inseridos no trabalho informal. E é isso. Me diga uma coisa, pais que estejam, né, como é que preocupados até em inserir seus filhos no mercado de trabalho? O programa Menor Aprendiz, como é que se avalia o programa Menor Aprendiz e de que forma se coloca? Porque às vezes as pessoas chegam comigo, sabe, dizem assim, professora, eu queria colocar meu filho no Menor Aprendiz, como é que eu faço? Onde é que eu vou? Como é que eu me dirijo para poder levar esse menino para o projeto? E tá aquelas coisas de mãe, né, de pai. Me fala um pouco do programa e hoje, como é que hoje, que eu digo num momento desse de pandemia, é horrível, né? Mas, assim, os canais, né, para se chegar a um programa Menor Aprendiz. Mas através das instituições que fazem as pontes, como o CIEE, SNAC, o Cefis também aqui no Rio, que são canais que fazem essa ponte entre empresas e escola. Eu vejo com bons olhos porque é uma extensão do eixo profissionalização do ECA, e aquele adolescente que está ocioso, que está querendo se entrar no mercado de trabalho de trabalho posse. Então, isso aí faz parte do sistema capitalista que implanta na mente dele cotidianamente nas propagandas de televisão aí, que ele tem que ser consumista. Então, faz com que ele queira ficar cada vez mais rápida a sua inserção no mercado de trabalho. A aprendizagem é importante porque ela mantém o adolescente na escola. É um dos requisitos fundamentais do design. É o adolescente, frequência na escola, bom desempenho, entendeu? E os canais que eu falei, as plataformas como o CIE, por exemplo, faz essa ponte, né, que oferece vaga de aprendizagem, entendeu? Faz essa ponte. E o Senac também, muito bom. Senac, entendeu? Faz essa ponte entre a escola e a empresa. Tem que ter esse meio de falando a linguagem mais nada. Se você tivesse que dar ideias também, não só a questão do ECA, né, com 30 anos aí, como você diz, é uma grande conquista e uma lei muito boa, o que você diria hoje em termos de... Tem tanta coisa que falta, né? Tanta coisa, né, Bruno? Tanta coisa faltando. Falta tanta coisa. Mas hoje, assim, o que você sente mais, que as pessoas sentem mais necessidade, que trabalham com o adolescente, né? O que sente mais necessidade de apoio mesmo governamental? O que mais, assim? É a questão da fiscalização, né? A fiscalização, assim, a falta de vaga no mercado de trabalho para os aprendizes é decorrente de uma negligência na fiscalização. Porque empresas têm aos montes aí, várias empresas, entendeu? Então, como o número de pessoas à frente da fiscalização são poucas, então ela não consegue alcançar todas essas empresas. E o empregador ele só quer um pé, né, para
para não abrir essa vaga, porque eles encaram a aprendizagem como despesa ainda. E ela tem esse papel fundamental de formar cidadãos, entendeu? E de abrir essa oportunidade, esse leque a esse adolescente que está ocioso, que pretende entrar no mercado de trabalho. Se tu fores ver, se a gente for analisar, a aprendizagem é muito boa para a empresa, porque ela forma ali um cidadão, forma um novo engado para aquela realmente são absorvidas pela própria empresa. Eu aprendi o contato que quando ela analisa o adolescente é capacitado e sai tão bem naquela função que ainda acaba abarcando, acaba absorvendo para o seu quadro final. Então, assim, a dificuldade da gratificação mesmo, abrir vagas para utilizar esses jovens. Pois é, uma coisa assim que eu penso, né, é que quando a gente está cuidando das crianças e dos adolescentes, a gente está cuidando do futuro do país, né? Do futuro do país. E quando a gente ajuda lá fora, quando eu digo lá fora, fora da nossa família, do nosso ciclo familiar, que a gente ajuda um adolescente, a gente ajuda uma criança, a gente não tem que imaginar que ali na frente, aquela pessoa pode também ser uma pessoa do ciclo de amizades ou de proximidade dos próprios filhos que a gente tem, né? Então, quando a gente cuida e ajuda em relação ao outro, nós estamos cuidando de nós mesmos, né? A gente vive num momento de pandemia que isso mostrou bem. Olha, quando eu uso máscara, eu estou me protegendo, mas eu também estou protegendo você, porque se eu tiver, né, não vai passar. Então, assim, as pessoas às vezes acham, cuidar de uma criança, mas eu não tive aquela criança, mas eu não tive aquele jovem, por que eu vou me envolver nisso? Porque a gente vive em sociedade. A gente vive em sociedade e nós dependemos um dos outros. Seja na saúde, seja na paz social, seja na segurança. Então, quando a gente cuida das pessoas, que a gente se dedica a cuidar das pessoas, a gente está cuidando da gente mesmo. Porque um adolescente desse, que você resgata do mundo do crime, né? Que não é bem ainda está no mundo, mas já está dentro do ambiente, já convive, que você resgata de um mundo desse, de um ambiente que conduz ao crime, você resgata a dignidade dele, né? Ele se sente valorizado, ele descobre, inclusive, que ele tem potencial, porque muitos têm uma baixa estima, até porque vivem num ambiente que é um ambiente para baixo, um ambiente de derrotado, é um ambiente degradado, né? Então, quando você traz ele para um ambiente mais arrumado, para um ambiente mais acolhido, em que ele se sente especial, né? Diferente, você dá a oportunidade dele desenvolver as suas habilidades e, ao mesmo tempo, ele pode ser amanhã quem vai ser arrimo da sua própria família. Quantas famílias que são de baixa renda têm um único professor que se formou em professor, que se formou em engenheiro, ou que se formou até em médico? Quantos a gente não viu falar aí, né? Então, a gente acaba, não é resgatando só o adolescente que a gente está ajudando, a gente acaba resgatando a família, porque através dele a família pode ser recuperada, a família pode ser protegida, porque quantos não vão trabalhar na vida adulta e são o único que tem diploma? Aí acaba também ajudando o pai, a mãe, os outros irmãos e, de forma geral, acabam ajudando a sociedade. Eu acho que isso é importante dizer, que quando a gente está cuidando do adolescente, do jovem, a gente está cuidando da nossa sociedade, a gente está cuidando do nosso bem-estar também. Não estou querendo puxar para o lado do egoísmo, não, viu? Não é isso, não. Mas é que a gente viu agora, nesse período de pandemia, que tudo está relacionado com a gente, né? As pessoas estavam muito no eu, assim, não tem nada a ver comigo. É lá na China, não é no Brasil. É lá nos Estados Unidos, não é do Brasil. E a gente está falando hoje de um tema que, quando a gente fala de adolescentes, crianças e adolescentes que estão aí com grande risco no mundo do crime, pode ser depois o bandido que atravessa num sinal e retira a vida do teu filho. Entendeu o que eu quero dizer?
Então, você está o quê? Promovendo justiça social, promovendo bem-estar social, promovendo futuro seguro, pessoas mais honradas, né? Pessoas valorizadas, pessoas que vão ajudar os outros. Porque um adolescente que tem uma oportunidade nesse momento, Bruno, imagina alguém que tenha sido ajudado por você, tá? Ele não vai esquecer nunca esse momento. Foi ajudado por você e sabe o que vai acontecer? Ele não só não vai esquecer você, como também mais adiante, quando ele encontrar uma outro adolescente no mesmo nível de vulnerabilidade em que você o encontrou, vai despertar nele também a vontade de ajudar. Quantos a gente viu aí de lições de pessoas que estavam na favela, que foram participar de projeto social e fizeram projeto social e depois se tornaram monitores, educadores de um projeto social, né? Quer dizer, eles retribuíram o que eles receberam, que foi carinho, atenção, né, respeito, e depois eles se colocaram no lugar dessas pessoas, porque já passaram naquele caminho e se tornaram depois multiplicadores. Então, também quando a gente cuida de um adolescente, de um jovem, de uma criança, a gente está dando também para ela o quê? Uma lição de amor, de solidariedade, de compreensão. Quer dizer, você pega um adolescente, vai tratar ele na ignorância, na violência, o que você está ensinando para ele? Que tudo se resolve na violência. Como é que uma pessoa que vai ser ensinada que tudo se resolve na violência vai ter outro tipo de comportamento na fase adulta? Não é? Muito difícil. Porque depois de velho, né, fica mais difícil você educar. Mais difícil em todos os sentidos. Todo mundo sabe que passando certa idade fica mais difícil de aprender, né? Então, esse momento que você pega, eu acho assim que é um momento crucial, é uma espécie assim de curva, né? É o momento que você tem para, de fato, dizer assim, é o momento que eu tenho para recuperar esse ser humano, para que amanhã ele seja um ser humano melhor. Então, eu vejo muito esse teu trabalho, o trabalho do Padrinho Cidadão, eu estou vendo pessoas aqui que trabalham também no programa, um trabalho muito bonito, né? Eu até me predispus, eu falei com a Leide, disse, olha, Leide, eu sou uma pessoa de periferia, eu fui uma jovem que estudei em escola pública, meu pai um mecânico, minha mãe uma costureira, eu nunca tive, durante a minha fase de infância e até adolescência, mal eu tinha uniforme de cima, aqui, e nunca tive todos os livros. Eu tinha o livro de português e matemática, porque isso meu pai dava um jeito de comprar. E eu sempre estudei em grupo escolar, escola pública, e eu sei, eu consigo perceber qual é esse universo. Claro que não um universo tão pesado, né? Numa situação bem, bem caótica, mas eu convivi com gente também nesse nível, né? Nesse nível. Então, eu até falei, olha, eu acho que eu sirvo de um bom exemplo, tem que trazer pessoas que... Porque, às vezes, eles nem acreditam que podem ser recuperados, eles não acreditam mais em nada. Eles acham que vão morrer, que a vida vai ser curta mesmo, que eles têm que... Não estão nem aí, vão para tudo ou nada. E quando você mostra pessoas que passaram por esse mesmo momento, e essas pessoas foram vencedoras, isso é uma referência para eles, não tenho dúvida que é uma referência. Então, eu gosto muito dessas palestras, desse trabalho que vocês fazem, porque vocês estão prestando um grande serviço para a sociedade, um grande serviço. E que é um tipo de trabalho... É verdade, é um tipo de trabalho que as pessoas não veem hoje, viu, Bruno? Só vão reconhecer, se reconhecer, daqui a alguns anos, porque tu está lidando com um adolescente de 16 anos. Quando ele fizer 21, já tem 5 anos. Então, é um trabalho que ele é a médio e longo prazo. Então, também tem esse problema no Brasil. O Brasil, muitas vezes, se desvaloriza porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos hoje, agora, né? E parece que o que tem valor é só o que é agora. Mas a sociedade, principalmente quando se fala em educação,
Você está falando de uma coisa a médio e longo prazo. Então, você não tem que ter essa visão do hoje só. O hoje é resultado do ontem, de uma criança que foi... Olha, já começa da história do controle de natalidade, tá? Então, de uma criança que foi concebida num lar, sem controle de natalidade, vamos dizer, um lar desestruturado, de uma relação conflituosa e abusiva entre os pais, depois num ambiente degradado, cheio de tudo propício para que ele vá para o mundo do crime. Então, tudo isso é o passado. Agora, o que você está lidando hoje é com um ser humano que você quer resgatar a dignidade dele, dar oportunidade para que ele mude a história dele, que a história dele seja diferente a partir desse encontro de vocês com eles, né? E que só adiante vai ser reconhecido o Bruno, olha, o Bruno, depois no homem de 21, 22, 23 e mais adiante, e dizer assim, olha, eu tive um padrinho, eu tive uma pessoa que chegou comigo e mudou a minha vida. Então, só vão perceber, de fato, depois. E eu imagino a tua felicidade quando você encontra uma pessoa que você pegou para baixo, né? Totalmente derrotada. Claro. E você diz assim, olha só que lindo ele está agora. Eu tenho 2 alunos que eu tive a oportunidade, Bruno, de pegá-los aqui na região do Guamá, numa situação de vulnerabilidade social. 2, num projeto muito bacana. Eu não vou falar o projeto, senão eu posso identificar as pessoas. E nós tratamos na universidade esses 2, que eles não eram universitários, eles eram ainda nível médio. Acho que era médio, acho que era fundamental para médio. E eu tenho o maior orgulho deles hoje, porque eles conviveram com a gente lá dentro da universidade. Eles mudaram até o jeito de se vestir, Bruno. Até o jeito de se vestir, a higiene pessoal. Aí hoje eu vejo, um é formado em mecânica, engenharia mecânica, né? Outro é professor na área de artes. Né? Você imagina, isso não tem pagamento, né, Bruno? Não tem. Imagina, não tem preço. Só Jesus para te abençoar. Você é um grande homem abençoado, que foi premiado com esse coração imenso, né? A tua esposa está aqui, ela falou agorinha há pouco, tá? Ela estava falando aqui, Celi Tavares, não é tua esposa? É? Celi Tavares, é? Ou não, Bruna, é tua mãe? Celi Tavares, quem é? Ele já colocou meu filhão, quem é Celi Tavares? Minha mãe. Ah, sua mamãe tá aqui. Tá aqui. Eu pelo jeitão, falei, ou é esposa ou é mãe. Pois é, então é um motivo de grande orgulho. Tem farinha, tem... Pois é, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais. É grande que eu tô falando, doutora. Diga. Eu tô esperando agora você falar. Pegando o gancho da sua fala. Oi? Pegando o gancho da sua fala, sim, o que tem acontecido muito no nosso projeto, sabe o que é? Os afiliados virando padrinhos, entendeu? Ou seja, ele que foi ajudado, como você falou, ajudando outros, isso é emocionante, sabe? Né? Não é aquele ciclo vicioso, é aquele ciclo virtuoso. Amém. Isso é muito bonito, olha. Muito bonito. Não tem preço, não tem preço, é uma coisa que te faz bem. Nós, enquanto na condição de ser humano, nós nascemos para estender mão para o próximo. Porque essa juventude, que essa docência precisa, são de mãos estendidas, assim como fala da Zoíla, nosso Deus, pronunciamento, mãos estendidas, de mão de esforço, estende a mão, entendeu? Para aquele homem, aquele adolescente que precisa. Uma oportunidade, doutor. Eles querem uma oportunidade, né? Verdade. Olha, a gente está chegando nos 5 minutos finais da nossa live. Começou às 18 horas, viu, gente? Vocês querem fazer pergunta para o Bruno? Tem 5 minutinhos.
A gente vai fazer uma live de 1 hora, que já é um bom tamanho de papo, né, Bruno? Para um assunto desse. E da seriedade que é. Então, assim, eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta para o Bruno, que o Bruno vai entrar nas palavras dele final. A gente precisa fazer essa live para marcar, porque é muito importante o ECA. É muito importante esse trabalho. Nós estamos trabalhando com criança e adolescente, ninguém está fazendo caridade, ninguém está fazendo. Nós estamos cuidando do futuro da nossa sociedade. Que adianta os nossos filhos estarem protegidos em casa e tudo mais, e quando descem aí fora, ter um monte de gente que cresceu sem orientação, perdido, para baixo. Tudo tem a ver com a gente, pessoal. Cuidar das crianças e adolescentes do nosso Brasil é cuidar do nosso futuro também, do futuro dos nossos filhos. Porque só vamos ser felizes se a gente encontrar as pessoas felizes. Se as pessoas não forem felizes, a gente não tem. Tem a música que diz: ninguém pode ser feliz sozinho. Não dá para ser feliz sozinho. A gente quer uma sociedade mais humana. Vamos esperar que essa pandemia, ela ensine. Eu sei que ela não vai ensinar para todo mundo, porque o ser humano ele tem uma visão egoísta muito forte da vida, mas eu espero que ensine para muita gente que isso aqui é importante, o que a gente está falando aqui é importante. Isso aqui está sendo gravado, mesmo que as pessoas não tenham assistido, não estejam assistindo, nós vamos levar isso para ecoar. O próprio Bruno vai levar para dentro do grupo, para a gente ecoar esse tipo de voz, esse tipo de palavra, porque é muito importante. Então, Bruno, enquanto aqui não estão falando mais nada, aqui estão todo mundo aqui dando um oi, me diz aí, fala umas coisas aí para a gente ir encerrando. Bom, assim, eu gostaria de fazer uma menção aqui ao padre Bruno Sec, que se foi agora nesse período de pandemia, que graças a ele e a outros nesse país, o ECA veio a ser uma legislação, uma legislação que põe o sistema democrático do Brasil, graças às forças do padre Bruno, que nos deixou no mês de junho, no último de junho. Entendeu? Então, a história dele, assim, é fundador da República de Emaús também, que agora, dia de outubro, faz 50 anos de trabalho fantástico que desenvolvem lá, um trabalho de resgate, sabe? Que vai de problematização da infância. E gostaria de finalizar aqui com uma frase do Papa Francisco, na carta de 12 de junho de 2020, quando ele escreveu contra o infantil, que diz assim: nós, como adultos, não podemos roubar às crianças a capacidade de sonhar. Procuremos oferecer um texto de esperança, onde seus sonhos cresçam e compartilhem. Agradecendo a todos que participaram dessa live. Doutora Marisa, uma enorme satisfação poder dialogar contigo, poder trocar experiências. Estou muito feliz pelo convite que me fizeste. Espero levar uma escola para você conhecer o nosso projeto. Espero lá você, no nosso espaço, Comissão de Combate ao Trabalho Infantil, no Tribunal de Trabalho, na Praça Zia. Você conheça esse espaço. E muito obrigado desde já. Até logo. Olha, tem uma perguntinha ainda da Trícia para fechar. Tem um minutinho aí. Trícia Torres Israel pergunta: na sua experiência da FASEPA, o que mais lhe chamou a atenção? O que mudou a sua vida, a sua forma de ver a sociedade? Essa experiência de vida que você tem tido, né? Inclusive ainda mesmo depois de FASEPA. É a pergunta da Trícia. Interessante a pergunta. Eu lembro nessa pergunta, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo enquanto era estagiário lá no tribunal. Antes de eu ir para a ZEPA, eu perguntei ao meu chefe, na segunda do trabalho, e a José, o que eles pensavam disso, né? A respeito de eu ir para lá, opinião a respeito porque eu quero uma outra seara no leito, né? E a doutora falou assim mesmo para mim: César, você precisa ir para você entender o outro lado da moeda, porque você, padrinho, vem numa situação aqui de ir lá conversar, orientar. Lá você vai ver uma situação completamente diferente. Lá você vai lidar com um adolescente realmente em conflito com a lei.
adolescente que não tem o mínimo de estrutura familiar, para que ele venha a mudar, ele vai ser referência para aqueles adolescentes lá. E por isso que eu busquei esse desafio, sabe? Eu gosto de desafio, eu fui em cima, e quando eu cheguei lá, uma realidade assim, que me confrontou, sabe? Um confronto que me fez ser uma pessoa melhor. Nós, enquanto acadêmicos, professores, nós formamos em várias áreas, a senhora na habilidade, eu no direito, outros estão pedagogos. Nós temos a nossa função social na nossa profissão. E essa função social tem que ir de encontro à problematização da sociedade, entendeu? Então, essa experiência de ver lá me fez ver o outro de uma maneira melhor, diferente, um olho abnegado. A abnegação é o contrário de egoísmo. A abnegação é você fazer as coisas pensando no outro, entendeu? Me fez uma pessoa melhor, enxergar direito como uma agência diferente, entendeu? Que encara muito os fatos. Eu não me conformei em ser um aluno de direito só sentado na de aula e estudando lei. Sempre quis ir para a linha de frente, para encher mesmo, para encarar problema de frente. Né? Isso que me faz ser uma pessoa melhor hoje em dia e certamente me tornaria um profissional melhor. Hein? Fico muito feliz de te conhecer, de saber que são pessoas como você, Bruno, que faz a gente ver que vale a pena, que a sociedade dá esperança para uma sociedade, né? A gente encontrar gente como você, que acredita no que faz, que tem esse coração enorme. Então, assim, eu agradeço a Leide que me apresentou você, te agradeço por ter vindo aqui. Essas lives a gente tem feito, na verdade, é para trazer um pouco de experiência de vida das pessoas, porque às vezes as pessoas acham que a vida em torno dela é tudo só dela, e na verdade elas acabam vendo que pode ter um outro mundo, que pode ter uma esperança, que pode ter uma outra forma de viver, e a gente aprende muito a cada vez que a gente conversa. Eu poderia bater papos dentro de uma plataforma só entre a gente, mas eu acho que esse compartilhamento, né? Esse compartilhamento dessas situações, a gente já abordou aqui a questão do autismo, a gente já abordou aqui a questão do racismo, e não poderia, de maneira alguma, deixar passar essa oportunidade de falar da criança e do adolescente, que é a nossa sociedade de amanhã, e a gente precisa realmente investir, porque amanhã a gente pode ter uma sociedade bem melhor, e são pessoas que depois ajudam pessoas e formam uma corrente muito positiva. Então, eu quero te agradecer, mas te agradecer do fundo do coração essa oportunidade da gente estar conversando. Para mim, olha, quando eu faço essas lives, eu me sinto super bem. Eu já até falei isso, a Marisa Lisboa esteve na outra. Eu disse, gente, eu me sinto tão bem quando eu faço essas lives. É como se eu tivesse, de alguma forma, contribuindo, né, para que as outras pessoas possam ser felizes, compartilhando um pouco de experiência e de conhecimento. Então, assim, obrigada. Eu gostaria que você me esperasse lá na sala do Zoom. Não vai embora, não, que eu vou tirar aqui, tá? E vou falar um pouquinho com as pessoas e aí eu já volto contigo lá, tá bom? Tá bom, doutor. Okay? Obrigado. Tá legal. Tchau.